Meus irmãos, boa noite. Graça e paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aqueles também que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Voltem sempre a esse lugar de culto e de adoração a Deus. Eu, como músico, adoro ouvir o som da bateria, mas não há nada melhor do que o som da igreja, louvando e cantando ao Senhor. Foi muito bonito poder ouvir os irmãos, a igreja, cantando e louvando ao Senhor. Coisa maravilhosa. Para você que nos visita e para você que nos assiste agora pela internet, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus. Já estamos caminhando aí já para o segundo ano, fazendo a exposição capítulo por capítulo, verso por verso. E hoje nós vamos começar o capítulo de número 15. Então convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 15, para a nossa meditação nesta noite. Você pode entrar no canal do YouTube da nossa igreja e você lá vai acompanhar todas as outras mensagens. Eu acho que nós já estamos em quanto lá, Mateus? A última que saiu agora já está quase 70, né? Mensagens no Evangelho de Mateus, e você pode, de repente, acompanhar as que você perdeu por lá, tá bom? E se você é novo no nosso canal, você tem aí uma série para maratonar, né, na sua vida. Você bota o fone enquanto você lava as suas roupas, enquanto você limpa a sua casa, enquanto você está indo para o trabalho, enfim. Você aí vai ter muitas oportunidades para ouvir todas as mensagens que estão no canal da nossa igreja, tá bom? Vamos começar hoje o capítulo de número 15. Nós vamos meditar hoje até o verso 20. É um texto que tem alguns versos bem conhecidos de nós. Eu não vou conseguir fazer uma exposição de verso por verso de forma profunda, mas eu quero usar a ideia central do texto para as nossas reflexões nessa noite, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 1 ao versículo 20. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim o contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar. Querido Deus, diante do Senhor, estamos mais uma vez gratos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui neste lugar para bendizer o Teu nome, para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor.
pois só o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. Pai, muito obrigado por todos aqueles que o Senhor trouxe nesta noite e por todos quantos também, ó Deus, nos acompanham pela internet nesse momento. Deus, que o Teu Santo Espírito possa ministrar poderosamente aos nossos corações esta palavra. Não permita, Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando em outros lugares, nos fazendo, ó Deus, tirarmos toda a atenção daquilo que o Senhor deseja nos falar nesta noite. Pai, nos instrua, que a Tua palavra nos ensine, nos eduque, nos admoeste, que ela possa, Deus, nesta noite, cumprir tudo que lhe apraz. Nos abençoa, tão somente. Assim nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 14, nós presenciamos aqui a narração de 2 milagres maravilhosos. Nós podemos aqui presenciar os milagres que Jesus realizou no capítulo 14, bem conhecidos de nós, que foi a multiplicação dos pães, onde Cristo alimentou mais de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E nós também podemos presenciar o milagre de Jesus, não somente Jesus andar sobre a água, mas também fazer Pedro, seu discípulo, andar sobre as águas. E foram lições extraordinárias nós tiramos aqui nesses últimos domingos, meditando nesses milagres do capítulo 14 de Mateus. Se você perdeu, você pode ir lá no canal do YouTube e verificar. E nesses milagres realizados, como nós vimos, Jesus sempre tem um objetivo. Ele quer ensinar a nós acerca dele mesmo. Como disse João no final do seu evangelho, Jesus realizara muitos outros milagres que nem foram registrados nas Escrituras. Mas os que foram registrados para que nós possamos conhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado. Toda vez que Ele realiza sinais e prodígios em nosso meio, o fim último nunca é o objeto, aquela pessoa que Ele está ali desempenhando algo, mas tem um objetivo de apontar para Ele mesmo, revelar quem Ele é. Por isso que ao final de cada feito miraculoso, você via frases de pessoas dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedece? Esse só pode ser o Filho de Deus. E assim eles ficam falando inúmeras coisas diante dos feitos de Jesus Cristo. Então no capítulo 14 nós vimos 2 milagres realizados por Jesus que evidenciam quem Ele é. E é por essa razão que o mundo não tolera. Quanto mais Jesus seguia no curso do seu ministério, e aqui Jesus já está caminhando, já está aproximadamente 2 anos do seu ministério, lembrando que Jesus esteve aqui durante 3 anos em seu ministério, começou aos 30 e morreu aos 33, e nós já estamos aqui já no 2º ano do seu ministério, e muitas coisas Jesus já realizara, e por onde passara, muitas coisas já se evidenciou acerca dele. E a grande verdade é que quanto mais Jesus evidenciava quem Ele era, mais o cerco se fechava para Jesus. Porque, de fato, o mundo não tolera o nosso Cristo. Isso não é novidade no passado e não é novidade nos nossos dias. Quanto mais evidente fica a respeito de Jesus, mais oposição surge. Nós encerramos o capítulo 14 maravilhados por Jesus ter realizado tantos feitos. E de repente o capítulo 15, então, ele começa, versículo 1 e 2. Veja comigo novamente a leitura. Diz: então, a ideia de continuidade, após Jesus realizar todos esses feitos maravilhosos que nós vimos, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. E eles não vieram para se prostrar diante de Cristo em adoração pelos grandes feitos que ele realizara. Não. Eles vieram com um objetivo. Lembrando que eu disse, quanto mais evidente fica a respeito de Jesus, mais oposição também surge. E eles então chegaram e disseram, versículo 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Perceba, eles foram até Cristo
E chegaram não para adorar Cristo, aquele que multiplicara pães e peixes, alimentando mais de 10 mil pessoas. Eles não chegaram diante daquele que acabaram de andar sobre as águas, que acalmou a tempestade, que fez Pedro andar sobre as águas. Não chegaram diante dele e se renderam em adoração, mas chegaram para criticá-lo, para interrogá-lo. Esses homens vieram de longe, não era qualquer comitiva. O texto diz que eles vieram de Jerusalém, do lugar central, do coração daquela região. Esses homens não eram quaisquer homens. Veio uma comitiva selecionada. Os melhores escribas e os melhores fariseus, uma comitiva que foram ao encontro de Jesus, não para adorá-lo, mas para pressioná-lo naquele momento. Eles vieram acusar Jesus e os seus discípulos, não só de transgressores das tradições dos anciãos, mas também, bem como de impuros. A acusação deles tinha como fundamento a tradição dos anciãos, como diz, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perceba, quando a gente viu a narrativa de Mateus anteriormente, nós vimos que os fariseus e os escribas, eles não eram um grupo que estava unido. Nós bem sabemos que fariseus e os escribas e os saduceus, eles têm certas divergências doutrinárias e teológicas que em alguns momentos eles entram entre si em conflito. Porque, na verdade, todos eles almejam a liderança espiritual, a cúpula. Então, em diversos momentos, nós vimos esses próprios grupos entrando em conflito. Mas quando chega nesse momento, nós percebemos que eles se uniram. Porque o mundo é assim. Quando ele tem um inimigo comum, eles se juntam para atacá-lo. É exatamente o que o salmista, no Salmo 2, no versículo 2, disse. Coloca aí para nós o Salmo 2, versículo 2. Coloca na tela aí para nós vermos. Que é exatamente isso se cumprindo. Falando, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que acontece. O mundo se levanta, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui de respeito a Cristo Jesus. Então é isso que acontece. Pode voltar lá para o texto. Os reis da terra, os governantes, os líderes, eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Então você vê aqui dois grupos, os fariseus e os escribas, que uniram força naquele momento para ir a Cristo Jesus e acusar Jesus e os seus discípulos, não só de serem transgressores das tradições dos anciãos, mas também bem como de impuros. E a acusação deles tinha como fundamento a tradição dos anciãos, do qual Jesus vai dizer no verso 9, que nada mais, nada menos é do que preceitos de homens, certo? Então perceba que a acusação deles não era uma acusação com base na lei mosaica, que nós vimos isso acontecer também em outros momentos. Nós vimos esses grupos acusando Jesus de transgredir a lei de Moisés. E agora eles estão acusando Jesus de transgredir a tradição dos anciãos. E a acusação era: os teus discípulos, eles não lavam as mãos quando comem. Já pensou na situação? Eles estavam acusando Jesus de ser imundo, de ser impuro, porque entre eles havia uma lei que tinha que lavar rigorosamente as mãos antes de comer qualquer alimento. E nós vamos ver que aqui não se trata apenas de uma questão de higiene, porque todos nós fazemos isso, mas eles tinham essa conotação muito além do que uma questão de higiene, porque perceba que eles vêm com uma acusação forte. Uma coisa é você dizer, você é imundo, mas lavou até nem a tua mão para comer. Outra coisa é vir uma comitiva lá de Jerusalém. Eles não vieram simplesmente para dizer, teus discípulos são imundos, né? São porquinhos, né? Nem lava a mão antes de comer. Não.
vieram com uma acusação pesada. E isso já nos diz o tom em que eles colocam as tradições dos homens. Foi preciso vir uma comitiva de longe, selecionaram pessoas para vir acusar a Jesus disso e seus discípulos. Tamanha era a transgressão aos olhos deles, os discípulos de Jesus, não lavarem as mãos antes de comer. A questão não é que eles não lavavam, a questão é que eles não lavavam conforme a tradição dos anciãos. Essa era a questão, tá bom? E aqui, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é essa tradição, eu quero fazer aqui um breve relato a você sobre como tudo isso se originou e chegou até esse presente momento. Todos nós sabemos que o povo de Deus houve momentos muito difíceis na caminhada do povo de Israel, principalmente quando eles foram levados para o cativeiro. Eles ficaram subjugados por algumas nações e distantes do seu lugar de adoração, da sua terra natal. E por conta disso o povo se dispersou em diversos momentos da caminhada. E quando encerra o livro de Malaquias até Mateus, existe aí um espaço de 400 anos. E que muita coisa aconteceu nesse período. E uma das coisas que aconteceu nesse período foi a criação desse grupo chamado fariseus. Os fariseus, em seu início, na sua origem, ele foi um grupo criado para tentar manter zelo na lei de Deus. Porque como o povo havia sido espalhado, foram criados algumas sinagogas, e o povo não estava mais seguindo a lei de Deus estava frouxa. Então surgiu o grupo dos fariseus para que pudesse colocar ordem e zelo na observação da lei de Deus. Então perceba, foi um grupo que inicialmente iniciou com boa vontade. E aqui eu não estou defendendo os fariseus, mas estou aqui tentando ser o mais sincero possível dentro da história. Muito embora hoje a gente use de forma pejorativa, né? Seu fariseu, né? A gente fala isso. Mas, inicialmente, esse grupo tinha uma boa intenção. Eles foram criados para tentar manter zelo na palavra de Deus. O que acontece é que, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo leis e livros para manter zelo na ordem de Deus. E o grande problema foi porque eles foram criando e construindo tantos livros que se perderam da própria lei de Deus. Por exemplo, eles desenvolveram o Mishnah, o Talmud, o Midrash. Tantos livros e tantas leis de observação que eles acabaram se perdendo. E esse especificamente, da lavagem das mãos, é o Halakha. E lá no Halakha, ele tem uma prescrição que é exatamente da lavagem das mãos. De tal maneira que, se você lavar uma mão, você não pode usar a mesma água para lavar a outra mão. Se você lavar uma mão com a quantidade de água e a outra for diferente, você continua impuro. Tinha que ter exatamente a mesma quantidade de água, a quantidade de água específica para uma mão, para a mão direita, e também para a mão esquerda. E isso foi tomando proporções tão grandes que um rabino chamado Iossés, ele vai dizer que não lavar as mãos, conforme a tradição dos anciãos, ela é tão severa quanto alguém que cai no pecado de adultério. Então, para os rabinos, não lavar a mão, conforme a tradição, é tão pecado quanto alguém adulterar. Perceba, como algo que inicialmente começou como um zelo, olha aonde ela chega. Há um rabino chamado Akibar, e ele até se tornou conhecido, pela uma frase que ele disse, porque ele foi preso, ele estivera preso, e enquanto na cela levaram a ele a sua refeição e um copo d'água. E quando ele estava comendo e ele foi pegar a água para tomar, derramou um pouco. E aí ficou conhecido o Akibar porque
Da água que levaram para ele, só tinha agora metade. E ele então fez a seguinte declaração: eu prefiro morrer de sede do que não lavar as mãos. Ou seja, ele optou por não tomar a água para ter que lavar as suas mãos. Então, a ideia que eu quero que você perceba é algo que começou com zelo, aonde chegou. Ora, se Ossés disse que lavar as mãos é tão pecaminoso como alguém que comete adultério, você percebe agora o nível que chegou os fariseus e os escribas diante de Jesus e dizendo: teus discípulos não lavam as mãos. Perceba o grau de seriedade como eles encaram o não seguir a tradição dos anciãos. Então não era uma simples acusação, era uma acusação muito forte, porque na tradição deles, não lavar as mãos era considerado tão pecado quanto pecados tão escandalosos à nossa volta. E o principal, ou a grande problemática, era que eles colocavam a observação da tradição a nível das Escrituras. Não lavar as mãos é pecado. Somente as Escrituras é quem pode dizer o que é pecado e o que não é pecado. Nenhuma lei de homens tem autoridade de dizer se algo é pecado ou não. Somente as Escrituras é que podem nos dizer algo que é pecado e que não é pecado. Porque as Escrituras não é preceitos de homens, mas as Escrituras são preceitos de Deus. Mas eu quero, antes de tudo, aqui dizer algo importante. O problema não é a tradição, mas a má tradição. Digo isso porque o conservadorismo é preservar as boas tradições. E não há nenhum problema em si com tradições. Existem tradições que são saudáveis. Nós somos, por natureza, tradicionalistas. Nós, com o hábito, o costume, nós criamos tradições das coisas mais simples. Quer um exemplo? Eu aqui, como pastor, sei exatamente onde cada irmão costuma se sentar. Você mesmo já tem uma tradição de chegar aqui e se sentar praticamente nos mesmos lugares. Por exemplo, Thay e Miquel só se sentam aqui, Glória e Lucas só se sentam aqui. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando alguém sentar ali e a Thay ficar emburrada. Aí é um problema. Aí agora se está se tornando um problema. Ela ter o lugar dela, gostar de se sentar aqui, não tem nenhum problema. O problema é isso tomar uma proporção de tal maneira que alguém se sentar ali e deixar ela incomodada. Ela não conseguir cultuar a Deus em outro lugar. Isso está começando a se tornar um problema. Aquilo que inicialmente não tem nenhum problema, é tranquilo, mas está se tornando agora um problema. Então, a tradição por tradição não há problemas. A civilização é construída de tradições que ao longo do tempo foram se mostrando boas e a gente foi preservando elas. E a gente foi conservando essas tradições. Conservadorismo é exatamente isso. Então não há nenhum problema com as tradições. O problema são as más tradições. O problema são as más tradições. E aqui é o problema dessa temática, daquilo que Jesus está enfrentando. Jesus não está enfrentando simplesmente quaisquer tradições, mas más tradições. Más tradições. Tradições de homens. A tradição se torna um problema quando ela se transforma no fundamento das nossas vidas, nossa via de regra e conduta. Por isso que a acusação deles é a mesma do Rabino e Ossés. Porque a tradição havia se tornado uma regra de conduta e vida para eles. E todos nós sabemos que o crente só tem uma regra para a sua de conduta e para a sua vida. Qual é essa regra? É as Escrituras. É a palavra de Deus. Nós podemos até ter tradições que nós temos como parâmetro para a nossa vida. Mas se em algum momento essa tradição se chocar com as Escrituras, com quem eu devo ficar?
com as Escrituras. O ideal é que as nossas tradições tenham um fundamento nas Escrituras. O ideal é que as nossas tradições tenham um fundamento nas Escrituras. Quer um exemplo? A tradição que nós temos de pedir a bênção, o pai e a mãe. Temos essa tradição de pedir a bênção, o pai e a mãe? É uma tradição. Ela tem um fundamento nas Escrituras? Tem, porque eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que honrar os mais velhos. Então é uma forma de você reconhecer, certo? E não há nenhum problema, certo? É uma tradição saudável. Por quê? Porque ela ensina os mais novos a respeitarem os mais velhos. Certo? É uma boa tradição. É uma boa tradição que deve ser seguida. Né? E, inclusive, eu passo isso para as minhas filhas. Chega na casa da minha mãe, dê a benção à avó, dê a benção ao seu avô, dê a benção ao seu tio, para que elas aprendam a respeitar eles. Eu sei que essa não é a única forma de aprender respeito, mas é uma tradição boa. É uma tradição boa, certo? Então, o problema não é a tradição, mas é as más tradições. E se tratando de igreja, e aqui de contexto de culto, a igreja brasileira, principalmente, e aqui me perdoe os irmãos que vieram desse meio, mas principalmente do meio pentecostal, elas caíram muito por causa dessas tradições criadas por homens. Muita gente aqui é traumatizada por conta dessas coisas. Você não pode usar certo tipo de roupa, tem a irmã que não pode usar maquiagem, ela não pode se depilar, ela não pode fazer aquilo. Muitos preceitos, muitas tradições de homens e de igrejas, e que não tem nada a ver com as Escrituras. Falo isso porque os irmãos sabem que quando eu cheguei aqui, eu sofri muito por isso. Porque aqui, a maioria do contexto de igreja aqui são igrejas pentecostais. E pastores batistas não andam de calça no meio da rua, a gente anda de bermuda. E eu fui muito criticado por isso, meus irmãos, por isso. De tal maneira que tinha pastores que não me consideravam nem crentes porque eu andava de bermuda. Você está entendendo? Quando as pessoas me perguntam, pastor, qual foi a grande dificuldade que o senhor teve lá em Cascavel? As igrejas pentecostais. Exatamente por causa dessas coisas. A gente tem uma família aqui na igreja que ela tem 3 meninas, assim que nem eu. E quando ela chegou na igreja dela, quando elas foram a essa igreja, o pastor simplesmente deu para elas, literalmente, uma lista das roupas em que suas filhas deveriam vestir. Eu não estou exagerando, não. Foi aqui em Cascavel. Foi aqui em Cascavel isso que aconteceu. Certo? Ele literalmente deu para ela a relação do tipo de roupa que suas filhas poderiam usar. Certo? As Escrituras falam sobre bom senso nas vestimentas? Fala, obviamente. Nós temos princípios, nós temos a palavra de Deus que nos norteia, mas eu não posso simplesmente daqui, com base nesse princípio, criar uma série de outros detalhes. Aí eu vou estar fugindo exatamente das Escrituras, dizendo exatamente o tamanho, como tem que ser, aí você vai se perdendo. Porque não pode usar calça, mas pode usar mini saias. Porque o negócio é saia, mas calça jamais. O pessoal vai se perdendo. Então, isso acontece demais, né? Me lembro que quando tinha a casa de recuperação aqui em Cascavel, a irmã Deide frequentava lá também junto comigo, acho que foi por aquele tempo que a gente foi estreitando os nossos laços, não foi, irmã? E eu ajudava bastante lá naquele lugar, e o lugar era bastante influenciado por igrejas pentecostais. E pelo fato de eu não andar para cima e para baixo de calça, os líderes lá do lugar que andava, o homem andava de calça, né, daquele jeito, e a mulher de saia, né, e era aquela espiritualidade toda. Os internos falavam muito que eles me criticavam por causa das minhas vestimentas. O que aconteceu depois? Aconteceu que ele virou um estelionatário, foi preso, ela voltou para o mundo das drogas, e ele também. Seus filhos no mundo das drogas, suas filhas mulheres da vida. E aqui, o pastor Batista que usa bermuda, ainda estou aqui. Não para minha honra, mas para a glória de Deus. É mais ou menos assim. Espiritualidade vazia.
baseada em preceitos de homens que não trabalham o coração, que é exatamente o que Jesus está querendo trabalhar. O que contamina o homem não é essas coisas. O reino de Deus não é comida, nem bebida e nem vestimenta. Muito embora as Escrituras nos ensinem que nós devemos ter bom senso no que comer, no que vestir e no que beber. Mas eu preciso ter muito cuidado com todas essas coisas. Senão eu vou acabar pegando o caminho do legalismo. Eu vou pegar o caminho das tradições de homens e que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Isso só tem aparência de piedade e zelo, mas não tem força contra a verdadeira sensualidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23. Coloca aí para nós, por favor. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de teoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você pode se vestir dos pés à cabeça, se não trabalhar no seu coração, você vai continuar um adúltero. Você vai continuar isso. Porque não se trabalha a sensualidade simplesmente com roupa, é com coração, que é o que Jesus vai dizer, que é de lá de onde vem o adultério, a prostituição, tudo que não presta vem de lá. Vem de lá. Então, essas coisas, elas só têm uma aparência. E o objetivo é de trabalhar de fora para dentro, quando na verdade o Evangelho nos ensina o verdadeiro caminho, que é de dentro para fora. Um coração convertido é alguém que se preocupa com as suas vestes. Mas quem não tem um coração convertido, ele quer simplesmente se preocupar com as coisas externas. Mas se não trabalhar o coração, ele não vai, como diz o texto, não vai ter valor algum contra essas coisas. Porque não se trabalha de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora. Então, esse é um dos problemas, volta lá para o nosso texto, esse é um dos problemas principais dessas tradições, porque elas só promovem falsa aparência e piedade. Elas exaltam o exterior em detrimento ao interior, que é exatamente o que Jesus vai dizer no verso 7 a 9. Vamos só ler, depois a gente volta para os outros textos. Ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Homens. Certo? Então, a crítica de Jesus era a crítica que o profeta já havia fazendo para o povo da sua época. Porque na época de Isaías, coisa semelhante estava acontecendo. As pessoas estavam se preocupando simplesmente com a parte externa e não estavam se preocupando com a parte interior do seu coração. Eles queriam, na verdade, de alguma maneira, impressionar Deus com as coisas que faziam, como se Deus não sondasse o coração deles. Como se Deus não olhasse para o seu coração. Como se Deus não se importasse com a adoração de coração. E por isso que há tanto cuidado com a parte externa e pouco cuidado com o coração. E aqui eu não quero dizer que Deus não tem importância para o que está no exterior. Mas o que está no exterior deve ser uma consequência do que está no interior. Certo? O que está no exterior deve ser uma consequência daquilo que está no interior. E o que Deus espera de nós é que haja conformidade, harmonia entre os lábios e o coração. O problema aqui era o desencontro, a desarmonia. Porque se dizia uma coisa e o coração era outra. O que Deus espera de nós é a harmonia entre o que sai da boca e o que está no coração.
que haja verdade, sintonia, harmonia nessas coisas. Que aquilo que eu faço para Deus seja uma verdade do meu coração. Não seja meramente algo por fazer, algo externo, sem nenhuma sintonia com o meu coração. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vejamos a resposta que Jesus deu a essas acusações. Depois a gente volta para esse assunto. Lemos o verso 1 e 2, vamos agora do verso 3 ao 6. Eles fizeram acusação a Jesus e Jesus vai responder. Ele, porém, lhes respondeu com uma pergunta. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eles vieram acusando Jesus, seus discípulos estarem transgredindo a tradição dos anciãos, e Jesus responde. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Perceba as duas problemáticas que Jesus apresenta das tradições. A primeira, no verso 3, vocês acabam transgredindo o mandamento de Deus por causa da sua tradição. E no verso 6, ele vai dizer que vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Duas coisas vocês estão fazendo. Vocês estão vindo a mim, cobrando a mim obediência à tradição, mas é por causa dessa tradição vocês transgridem o mandamento de Deus e invalidam a palavra de Deus. Olha a problemática. Olha a problemática da tradição dos homens. Ela está levando vocês a transgredir o mandamento de Deus e a invalidar a palavra de Deus. Qual era a problemática? Qual era o mandamento de Deus que estava sendo transgredido por essas tradições que eles criaram? Ele aqui cita um dos 10 mandamentos. Quem sabe qual é? Honrar pai e mãe, certo? Ele diz, porque ordenou o Senhor, porque ordenou Deus, honra ao teu pai e à tua mãe. Faz parte lá dos 10 mandamentos, está lá. Honra teu pai e a tua mãe. No caso aqui, o 5º mandamento estava sendo negligenciado por causa dessas tradições. Meus irmãos, e aqui eu quero um pouco da sua atenção para aquilo que Jesus chama a atenção deles, para o que estava acontecendo, e quero aplicar isso para nós também. Perceba o que eles estavam fazendo. Havia uma lei de Deus. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, Marcos vai dizer que essa oferta, que é descrita no versículo 5, que diz assim, mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Marcos vai chamar essa oferta de corbã. Corbã era uma oferta que o povo de Deus fazia ao Senhor. É como se ele estivesse dedicando a Deus toda a sua vida e parte dos seus recursos. O que foi que eles fizeram? O que foi que a tradição fez? Eles pegaram esse mandamento de Deus e disseram a seguinte coisa, olha, se quando chegar o momento de eu ter que cuidar dos meus pais, se eu então disser para eles que tudo que eu tenho, o que eu poderia usar para cuidar deles, eu o dediquei ao Senhor, então eu estou livre da responsabilidade de cuidar dos meus pais. Então, o que Jesus está dizendo, olha, o que vocês fizeram? Vocês transgrediram o mandamento de Deus que diz que é para honrar pai e mãe. E vocês fizeram isso como? Com a tradição de vocês.
Porque com a tradição de vocês, vocês se livram da obrigação de cuidar dos pais de vocês, dizendo que o que vocês tinham de recursos para cuidar deles, vocês ofertaram ao Senhor. E Jesus está dizendo que essa tradição, ela é contra o mandamento de Deus e ela invalida a palavra de Deus. Essa era a situação e isso que eles estavam fazendo. E esse espírito deles, Jesus vai chamar no verso 7 de hipócritas. Jesus está dizendo, vocês na verdade são hipócritas. Porque vocês estão dizendo que é impuro alguém que come e não lava as mãos. E o que é então? A pessoa que abandona os seus pais. É o que então? E por isso Jesus vai dizer, vocês são hipócritas. Verso 7, coloca o verso 7. Jesus vai dizer, hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês estão vindo a mim, me acusar, a mim e os meus discípulos, de sermos impuros porque não lavamos as mãos do jeito que vocês dizem para comer. E vocês são o quê? Porque vocês abandonam os pais de vocês e vocês fazem isso usando a lei de vocês para invalidar a palavra de Deus, para fugir da responsabilidade. Vocês são hipócritas. Porque vocês, diante das pessoas, passam uma falsa espiritualidade, olha como eles são puros, lavam as mãos antes de comer e abandonam seus pais. Que religiosidade é essa? Que espiritualidade é essa? Vocês são hipócritas. Foi isso que Jesus disse, vocês são hipócritas. Vocês não estão preocupados com pureza. Vocês querem aparecer. Vocês querem aparecer. E aqui, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a tradição do nosso tempo presente. Nós não usamos a desculpa do Corban, mas eu acredito que muitas tradições nós abraçamos e nós infringimos o 5º mandamento. Quer um exemplo disso? É muito comum em nosso meio essa mentalidade de que quando a gente casa, a gente vai para bem longe dos nossos pais. Você já parou para pensar por que é assim? Outrora não era assim. Outrora as pessoas casavam e elas construíam suas vidas em torno da sua família. Não era assim? Mas hoje há uma mentalidade de que quanto mais longe dos pais, melhor. A pergunta é, que fundamento é esse? Qual é a base bíblica para isso? Não que vai deixar casa, se une a sua mulher, deixa seu pai e sua mãe. Deixar é o que para você? Deixar é o que nas escrituras ali? Quando o texto diz em Gênesis que o homem se une à sua mulher e deixa o seu pai e sua mãe. Deixar é o que? Abandonar, não ligar e morar bem longe. É essa interpretação. Qual é o comentário bíblico que você está lendo? Qual é o comentário bíblico que você está lendo? É a tradição dos homens que hoje diz isso para nós. E a quantidade de pais hoje que tem sido negligenciado o cuidado dos seus filhos cresce assustadoramente em nosso meio. Cresce assustadoramente em nosso meio. E é exatamente isso que Jesus está querendo combater. Hoje nós abraçamos muitas tradições que não têm fundamento nas Escrituras. Quer um exemplo? A pessoa quando casa não pensa mais em filhos. Porque ele casa, ele tem que construir um império para depois ter filhos. Qual é o fundamento disso? Onde é que está isso nas Escrituras? Isso é tradição de homens. E a gente vai abraçando uma série de costumes e tradições e a gente vai colocando isso como um fundamento em nossas vidas e a gente vai vivendo em função disso. E a gente vai vivendo em função disso. Vou lhe lembrar o que Jesus lembra, certo? Vou lhe lembrar o que Jesus lembra. Nós precisamos honrar pai e mãe. Casou, não está desobrigado disso. Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é muito mais do que sustentar. Honrar pai e mãe é muito mais do que sustentar.
é reconhecer. Eu vou ler um texto das Escrituras para lhe chocar ainda mais. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Coloca aí para nós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Pois isto é o quê? Aceitável diante de quem? Recompensar os seus progenitores. Recompensar pelo quê? Por tudo que fizeram por você. Continua o texto. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Pode ir passando. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha o verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha o tom que o apóstolo Paulo usa. Sabe por que é pior do que o descrente? Porque até o descrente tem esse entendimento, que ele deve cuidar dos seus progenitores. Até entre os descrentes há esse entendimento. E, portanto, o crente que faz isso é pior do que ele. Não é que o Senhor está dizendo que olha as duas palavras, é um apóstata, porque ele tem negado a fé, e é pior do que um descrente. O crente é que faz isso. Perceba a seriedade das Escrituras quanto ao quinto mandamento. Quanto ao quinto mandamento. Mas para a cultura que a gente tem, bota teu pai e tua mãe no asilo. Paga uma pessoa para cuidar deles. E a gente vai cada vez mais se livrando. E usa desculpas piedosas. Não, é porque eu estou seguindo a minha vida, eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer... E vai deixando de cuidar do pai e da mãe. Para Jesus, não há espiritualidade sem o cumprimento dos mandamentos de Deus. Você pode ser a pessoa mais espiritual aqui dentro. Mas se tem negado o cuidado com seus pais, então você só é um falso religioso. Porque aqui você é muito espiritual, mas lá fora você falta com seu pai e com a sua mãe. Perceba a conexão entre culto e vida. Perceba a conexão entre culto e vida. O que Jesus quer nos ensinar é que a vida de adorador, ela não pode ser dicotômica. O que eu faço aqui não importa o que eu faço lá fora, mas para o Senhor importa. Para o Senhor importa. De tal maneira que ele diz, se tu vem ofertar ao Senhor, mas está com problema com o teu irmão, o que é que tu faz? Deixa a oferta aqui, vai resolver teu problema lá, depois volta e oferta. Não é que você vai deixar de ofertar, deixa a oferta no altar, como ele diz. Mateus capítulo 5. Deixa ela aqui, vai lá, resolve teu problema com teu irmão e volta. Para Deus não existe essa dicotomia. O culto a Deus, a adoração a Deus, ela é de forma integral. O que eu sou no meu trabalho diz muito a meu respeito de adorador. A minha relação com os meus familiares diz muito a meu respeito da minha vida de adorador. Jesus quer dizer que aquele que chega aqui, que levanta suas mãos, que adora ao Senhor com os lábios, mas está exatamente nisso, é o quê? Verso 7. Um hipócrita. É um hipócrita. Que é exatamente a palavra que Jesus usa para eles. Hipócrita. Por que eles são hipócritas? Porque se preocupam em lavar as mãos, mas não se preocupam em cuidar dos pais. É hipócrita. É exatamente isso o que Jesus está querendo nos ensinar. Perceba,
Perceba o que eles estão fazendo. Acusando Jesus de ser impuro. E eles são o quê? Você entende agora por que Jesus chama eles de hipócritas? A palavra hipócrita, ela significa máscara. Aqueles homens viviam de máscara, num baile de máscaras. Diante dos outros, eles fingiam espiritualidade. Uma espiritualidade externa, fingida, quando na verdade não tinha nenhuma intenção de coração. Minha reflexão, antes da gente ir adiante, pare para refletir como está a sua relação com seus pais e tente tratar isso, tá? Tente tratar isso. Porque o 5º mandamento, ele não foi revogado em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Deus espera que tenhamos boas relações com os nossos progenitores, ok? Quando a gente fala sobre isso, vai ter sempre aqueles que vão dizer assim, tá vendo? Por isso que eu não quero mais vir para a igreja, porque eu não quero ser hipócrita. Muitos vão dizer isso, né? O grande problema é que muitos trocam a hipocrisia pela apostasia. Eu não quero ser hipócrita, então vai viver no mundo. É isso, foi essa troca que ele fez. E parece muita sabedoria da parte dele. A grande verdade é que nenhuma é válida diante de Deus. Deus nem deseja que você seja hipócrita e também nem deseja que você seja um apóstolo. Alguém que foge da presença de Deus. Na verdade, Deus deseja que você seja crente, que você se converta, que você mude, que você lance fora as máscaras e viva diante de Deus com integridade. É por isso que quando eu vou para a igreja só tem hipócrita. É certo. Não vou nem falar para não... Mas o que Deus deseja de nós é sinceridade. É sinceridade. Quando nós reconhecemos que Deus é aquele que sonda todas as coisas, que conhece o nosso coração, a pretensão inicial de Deus não é nos causar medo, mas é nos encorajar a viver uma vida verdadeira diante dele. A ideia não é nem medo, é nos encorajar. Porque nós podemos viver uma vida fingida diante das pessoas e até enganar muito bem. Mas diante de Deus não tem como a gente fazer isso. Nenhuma máscara permanece de pé na presença de Deus. Porque Ele vê o coração. Lembra que foi que nós estamos estudando aqui Samuel? E lembra quando Samuel foi ver os filhos de Jessé? E o que foi que Deus disse para ele? Olha, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Deus sonda o coração. Deus conhece o nosso coração. E Ele deseja de nós a sinceridade. Portanto, a gente não deve fugir. Não é até por isso que eu não vou para a igreja, porque eu não quero ser hipócrita, porque eu sou assim. Mude, rapaz. Mude. É isso que Deus deseja. Que a gente deixe de ser hipócrita e seja verdadeiro. É isso que Deus deseja de nós. Não vale a pena trocar a hipocrisia pela apostasia. Nenhuma dessas opções é válida diante de Deus. Deus deseja que sejamos sinceros, íntegros diante dele. O interessante desse texto é que perceba o conflito. Para eles, o que purifica o homem é a observação e prática dos rituais. Por isso eles dão tanta ênfase naquilo que é exterior. Porque para eles, o que purifica o homem é a observação e a prática desses rituais. Mas para Mateus, não. Vejamos como é que encerra o capítulo 14. Talvez você não percebeu. Mas olha como encerra o capítulo 14 de Mateus. Então, versículo 34.
A última perícope. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar, na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Você bem conhece relação de enfermos e tocar em enfermos no Antigo Testamento. O que acontecia quando alguém tocava em enfermo? Ele ficava como? Impuro. Ele ficava impuro. A grande questão é que o que acontecia na velha aliança? Os leprosos, quando eles eram tratados ou quando estavam em processo de tratamento, eles iam ao sacerdote para que o sacerdote pudesse tratá-los, para que o sacerdote pudesse fazer sacrifícios pela vida deles, recebê-los, orientá-los acerca daquela impureza, daquela enfermidade, se eles deveriam ficar fora, dentro. Os sacerdotes eram que iam dar toda essa direção. E os sacerdotes, quando eles tinham contato com essas pessoas, eles tinham que se submeter a diversos rituais de purificação para poder estarem diante de Deus. A grande questão é que Jesus Cristo, ele é um sacerdote diferenciado. Ele é o sumo sacerdote, como nós já vimos. Jesus é aquele que, durante a sua peregrinação, ele encontrou diversos enfermos. E não somente eles tocavam no Senhor, mas o Senhor tocava neles e algo interessante acontecia. Quando Jesus tocava neles, eles ficavam curados e Jesus permanecia puro de coração e limpo de mãos. O contexto então encerra o capítulo 14, Mateus apresentando que Cristo é o sumo sacerdote, aquele que vai aos enfermos, que os enfermos tocam nele. Ele não fica impuro, mas purifica todo aquele que nele toca. E chega então os fariseus e os escribas acusando os seus discípulos de Jesus de estarem impuros. Como isso é possível? Como isso é possível? Se Jesus é o sumo sacerdote e purifica tudo aquilo que ele toca. Exatamente a diferença é essa. Porque para eles, o que purifica o homem é a observação e as práticas dos rituais. Mas Mateus nos apresenta que só há uma coisa que pode purificar o homem de fato. E esse é Jesus. Ele encerra o capítulo 14, dizendo que os enfermos lhe procuram e quando tocam nele, ficam curados. Não é a lavagem de mão, não são rituais externos que nos purifica, mas é Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos purificar verdadeiramente de dentro para fora. Nenhum hábito religioso, por mais bonito e piedoso que possa parecer, pode gerar em nós piedade sem Cristo. Quer ver um exemplo disso? Você pode orar e não ser purificado se na tua oração não tiver intenção de falar com Cristo. Você pode orar meramente um hábito, uma tradição de orar, mas a sua oração ser desprendida de relação com Cristo. Você pode ler a Bíblia como se lê um livro, desprendido da intenção de ouvir Deus falar com você. É diferente orar para falar com Deus e de orar por orar. Ler a Bíblia por ler é diferente de ler com desejo de ouvir Deus falar. Nós podemos ter um hábito de vir à igreja, mas sem ter a intenção de adorar. São coisas boas. São coisas que em sua natureza Deus nos deu para nos achegarmos a Ele. Mas se elas forem um fim em si mesmo, é tradição. E ficou vazia. Essa é a razão pela qual muitos oram, leem a Bíblia e nada acontece.
Porque está vazio. Perdeu o fundamento. Oração sem Cristo. Leitura da palavra sem Cristo. Igreja sem Cristo. Se torna apenas tradição em nossa vida. Se torna apenas tradição em nossa vida. Se torna apenas hábitos religiosos em nossa vida. Nós não somos purificados pelo que vestimos, bebemos ou comemos. Nós somos purificados nele, na pessoa de Cristo Jesus. E purificados nele, é que eu terei cuidado com o que eu falo, com o que eu como, com o que eu bebo e com o que eu visto. Ele precisa ser o fundamento de todas essas coisas. Ele deve ser o fundamento de todas as coisas. Por isso que a recomendação de Jesus é olhar para o coração. É olhar para o coração. É por isso que ele vai dizer no final, verso 18 adiante. Veja comigo, olha o que ele vai dizer do verso 18 adiante. Ele diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Nosso problema está no coração. E aqui a ideia do coração é a ideia do nosso ser, de quem nós somos, a nossa essência. O problema está ali. E nada que a gente possa fazer de rituais externos tem a capacidade de tocar no nosso coração. Pode parecer belo, pode fazer sentido, pode mexer no nosso campo de mente, mas não tem a capacidade de ir no profundo do nosso coração. Por exemplo, uma canção, um livro que lemos, pode fazer muito sentido. Pode, em algum momento, despertar reflexões em nossa mente. Mas nada se compara quando Deus fala conosco, quando Cristo fala conosco mediante a sua palavra. Ela penetra profundamente em nossos corações, lavando, limpando a nossa alma. Que é o que Jesus disse na oração sacerdotal: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nada mais tem a capacidade de mudar o nosso coração se não for Cristo Jesus. Nenhuma lavagem, nenhum ritual, por mais bonito e piedoso que possa parecer, tem a capacidade de mudar-nos de dentro para fora, se não for Cristo Jesus. Por isso nós devemos ir a Ele. Não podemos perder tempo com ideias de homens, perder tempo fazendo coisas que parecem impiedosos, mas que não nos levam à presença de Cristo. Cristo é o único que pode nos purificar verdadeiramente. Verdadeiramente. E eu quero convidar você nesta noite a ir a Ele, em oração. Talvez você esteja se relutando aí faz tempo na sua vida. Você esteja preso a rituais vazios. Vá a Ele para você ver. Se Ele tocar teu coração, Ele purifica. Ele pode nos lavar. Ele pode nos limpar. Ele é o único que pode fazer isso. Talvez você tenha chegado aqui manchado pelos tropeços da vida. E as Escrituras dizem que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo não só para nos perdoar, mas para nos purificar. Ele é o único que pode nos purificar. É o Senhor. Por isso vá a Ele em confissão.
Não é a oração que te purifica, é Cristo Jesus. A oração é só o meio de nós chegarmos até Ele. Mas não é a oração que nos purifica. É o Senhor a quem nós oramos que nos purifica. Não são as letras deste livro que pode te santificar, mas é o verbo, a palavra viva, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar o nosso coração, que pode nos purificar, nos lavar mediante a sua palavra. Não é este lugar aqui, essas 4 paredes que podem te purificar, mas é o Senhor, o Deus da igreja, que habita no meio de nós, que pode te purificar. Não são os louvores que te purificam, mas é aquele a quem cantamos, aquele a quem entoamos toda a glória e toda a honra. É Ele quem pode te mudar.